Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente em que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por mim. Quando olhamos a Sagrada Escritura, vemos que ela apresenta relações com Deus, relações entre os homens, seja no Gênesis, seja no Apocalipse. Toda a Sagrada Escritura vai expressando exatamente isso. Em todos os livros, de algum modo, tem-se este expressar. E até em livros que parecem não expressar tanto, o fazem. Por exemplo, o Cântico dos Cânticos, apesar de não ter uma palavra sobre Deus, quer revelar justamente isso, este amor de Deus para com o homem, do homem que é chamado a amar a Deus, este amor e essa interação entre os homens. Em meio a estas relações, existem por vezes conflitos e distorções. Distorções e conflitos com Deus, do homem para com Deus, são os pecados. Este ato de se afastar do Senhor, estes atos de fugir dele e de buscar aquilo que está fora e não aquilo que é o maior, o que é melhor. E também com os homens, que são a expressão destes mesmos pecados, destes conflitos, destas distorções que vão degenerando a figura do homem. Mas dentro desta relação, dentre os homens, alguns pontos se assemelham, alguns pontos se expressam de modo mais específico. Em particular, 2. Primeiro, em relação ao homem e à mulher, por exemplo, vemos de modo prático uma imagem. Esta relação do homem para com a mulher expressa justamente esta relação do homem com Deus. Isso vemos em diversos lugares, por exemplo, o Cântico dos Cânticos propriamente, mas também Oséias, que diante do falar com Deus, Deus apresenta esta especificidade desta relação, além de outros livros que também o fazem. Mas nesta relação de modo próprio dentro do povo de Israel, algo que é específico são as distorções de uma relação. E se dá de modo claro diante da posse, do homem que quer se apossar, que quer ter o outro como seu, para si. Estes aprisionamentos. E vemos de modo claro esta relação com a mulher diante das distorções dos entendimentos, da culpabilidade e da falta de um entendimento mais profundo. Vemos, por exemplo, no povo de Israel que a mulher não era contada. Existiam grandes mulheres na história de Israel, mas quando queriam ter testemunho de mulheres não eram contados. Quando se fala, por exemplo, em vários lugares, por exemplo, até mesmo no Novo Testamento, 5.000 homens comeram e beberam. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que não eram contados. A mulher era colocada um pouco de lado. Além do mais, algo também específico dentro do povo é que um homem não poderia se aproximar de uma mulher que não fosse sua.
Um homem e uma mulher estando juntos, sem serem casados, já era algo de estranho. Por exemplo, a própria estrutura religiosa, homens e mulheres estavam separados no próprio templo, mas pensar no homem conversando numa mulher que não fosse de sua família, que já era com ressalvas, conversando com outro, era algo quase impensável. E vemos marcas disso. Por exemplo, quando vemos o livro de Daniel, quando apresenta-se o caso de Susana, vemos algo estranho. 2 sacerdotes que ali estão, que se infiltram. O fato de ver aquele jardim, a princípio não ter ninguém, é justamente por isso. Do contrário, ela tinha que estar acompanhada de outros. Então, vemos esses graus de modo específico, esse sentido, esta relação de um para com o outro, para não se ter posse. Mas, além disso, outras questões do próprio povo para com outros. Por exemplo, dentro mesmo do povo de Israel existiam divisões. Vemos as divisões do povo, daqueles que estavam junto à capital, na Judéia, que se sentiam maiores, melhores, mais puros, daqueles que estavam ao norte, na Galileia, por exemplo. Eles colocam meio que como uma segunda classe. Mas uma subdivisão histórica do povo, em meio aos samaritanos, por exemplo, colocavam eles como outros, subjugando eles, colocando-a fora, do mesmo modo como acontecem também com os pagãos, os quais colocam como infiéis. Tudo isso vai mostrando, mas nosso Senhor, Ele veio para mudar um pouco, para levar as pessoas a um verdadeiro entendimento, e por isso, por vezes, olham sempre para nosso Senhor com espanto, de certa forma um escândalo, porque Ele faz aquilo que é o mais central e não aquilo que se espera. Então nosso Senhor, Ele vai quebrando estes costumes que os homens vão impondo, ainda que, é claro, sendo prudente diante dos seus atos, afinal de contas é Deus, mas Ele é prudente, mas ainda assim ainda assim o faz. Fala com pecadores, publicanos, com prostitutas. Nosso Senhor vai e fala com pagãos, com samaritanos, fala também com mulheres, principalmente aquelas que o seguem, que também de certa forma já é algo impensável. E assim, nosso Senhor, Ele vai nos mostrando aquilo que Ele quer para aqueles que o seguem. E um grande exemplo diante daquilo que nosso Senhor demonstra com isso, se dá em meio a um diálogo, na passagem com a samaritana. Esta reúne várias características que poderíamos colocar como escândalos. Em primeiro lugar, ela era samaritana, que já era um povo avesso ao Senhor, avesso aos judeus. Em segundo lugar, era uma mulher, o que já era de estranheza o Senhor conversar solitário com uma mulher. E além disso, era uma pecadora. Vemos que ela estava juntada com outro que não era samaritano. Então tudo isso já reúne uma gama de coisas as quais nosso Senhor quer ir, quer tocar, quer mostrar aquilo que Ele veio. E diante deste quadro vemos um pouco do porquê. Do porquê os apóstolos, quando chegam e veem aquela situação, se espantam. Mas nosso Senhor os mostra em diversas passagens algo que é claro. Ele não veio abolir ou mudar a lei, mas também não veio seguir aquilo que estava petrificado, mas mostrar a plenitude, mostrar a realidade, mostrar aquilo que Deus o quis.
E Ele o faz começando por evidenciar aquilo mesmo que for a promessa que o Senhor fez lá atrás a Abraão. Em Gênesis 12, versículo 3, Deus é bem claro. Ele vem para todos, para salvar todo homem. Por ti serão abençoados todos os clãs da terra. Ele vem para todos, por meio de um povo. E depois, ele mostra este sentido do que ele não quer rebaixamentos de outros, mas ao contrário, ele veio para elevar, para mostrar aquilo que é a verdade, aquilo que nos chama a ser de verdade, e com isso ele nos abre estes novos horizontes, nos abre a esta visão daquilo que é a verdade e pelo qual devemos trilhar, não olhando para baixo, não ciscando como galinhas, mas indo mais adiante, vendo o todo como águias. E diante disso, vemos um pouco daquilo que aqui meditamos, diante desta passagem, ver aquilo que Deus quer para nós. E esta passagem nos mostra 3 pontos. Em primeiro, conhecer a Deus. Depois, o modo como devemos aprender a nos relacionar com o outro. E em terceiro, aprender a ter esta disponibilidade para o apostolado, para anunciar, para ir. Primeiro, entendendo que o primeiro lugar se dá no conhecer a Deus, no estar com Ele. Vemos quando em nossas vidas, vemos este chamado de Deus a esta relacionalidade com todo homem. Deus convida a todo homem a se relacionar com Ele. E vemos isso de modo patente, basta abrir os olhos. Como Ele o faz? Em primeiro lugar, pelos traços da criação. Deus, Ele não cria e abandona, Ele não é um relojoeiro que faz e esquece da sua obra, mas ao contrário, Ele está sempre junto, sempre próximo. E esta proximidade o leva a chamar a esta proximidade, e aqueles que respondem por meio da aderência, da união com Ele, no batismo, o faz de modo maior, pois tornam-se parte dele. Tem a marca, a união plena, que deve permanecer neste buscar. Mas não basta só isso, não basta sermos batizados, devemos nós também buscar. Não basta simplesmente estar, não basta estar presente na missa, sentado nos bancos. Eu tenho que estar presente de fato. Eu tenho que buscar o Senhor de fato, buscar conhecê-lo. E como podemos buscar conhecer o Senhor? Aprendendo a ver as pequenas coisas. Ver que nosso Senhor, em primeiro lugar, diante das suas marcas, Ele vai nos chamando a esta proximidade maior. Para aqueles que são chamados ao Senhor, para nós que aqui estamos, o Senhor Ele vai nos chamando e vai nos atraindo, de modo a estarmos sedentos. Aqueles que buscam conhecer o Senhor um pouco e se deixam verdadeiramente atrair por Ele, vão vendo esta beleza que leva sempre a uma sede maior de conhecer mais a Deus, de se aprofundar mais com Ele. E é bom ter esta sede, mas é uma sede que só o Senhor pode saciar. É fato que todo homem tem por si uma sede de Deus. Tem, como costuma-se dizer, um buraco de tamanho infinito que só Deus pode preencher. Mas tantos buscam colocar quinquilharias
teias de aranha para tentar tapar, nunca vão conseguir, nunca estarão satisfeitos. Só com Deus. Só Deus pode saciar isso. E como podemos, então, buscar este conhecer mais ao Senhor? Querendo, se deixando atrair, atendendo a este chamado, a esta insistência que o Senhor tem por nós, buscando conhecê-lo no aprofundamento das pequenas coisas, sabendo empenhar-se em conhecer o Senhor, em conhecer a sua doutrina, em ter intimidade com Ele por meio da vida de oração e ver que tudo isso podemos. Não é algo inalcançável, não é algo meramente para os religiosos, é para todos. Todos o podem. Se sabem ordenar-se. Não no sentido do sacramento da ordem, mas organizar o seu tempo. Tudo tem tempo. E se conseguimos organizar a nossa vida, o podemos fazer. Saber pontuar. Não à toa, se tem uma jornada de trabalho com horas, então saber colocar isso. Qual é o meu tempo de trabalho? De tal hora a tal hora? Qual é o meu tempo de descanso? Qual o tempo que eu dou para Deus? Sabendo colocar, olha, então, no momento eu vou acordar, tal hora eu vou dormir, eu vou fazer assim, tal hora eu saio para trabalhar, tal hora vai ter tal exercício, porque sabendo organizar o tempo, dá. E dentro da vida de oração, algo que se faz necessário para esta intimidade era o conhecer a Deus ouvindo dele, tendo essa proximidade com ele. Isso se dá diante da leitura bíblica, e que a partir dela outros pontos se desenvolvem. Mas alguns ainda podem ter muitas dúvidas. Como se lê a Bíblia? Como se lê a Sagrada Escritura? Para se ler a Sagrada Escritura, antes se tem que ter em conta uma questão. Nós. Porque o homem tem que saber quem é. Quais são dois traços fortes no homem? Primeiro, a curiosidade. E depois, a inconstância. Primeiro, a curiosidade de querer pegar e sair lendo a torto que é direito. Quantos, por exemplo, quando rezam o terço, não querem começar logo rezando o rosário, não passar uma semana e já largaram de mão. Porque não buscaram uma constância, não começaram num crescimento. Tem que ser aos poucos. É fato, é muito bom conhecer a Sagrada Escritura por inteiro, sim, mas devemos entender que a Sagrada Escritura não foi feita para terminar de ler. Não temos que falar, olha, meu exercício é terminar de ler a Sagrada Escritura e depois eu nunca mais pego. Não. Lemos a Sagrada Escritura para nos preencher. É fato, é bom parar, estudar, conhecer, entender um pouco. Mas o foco, diante do ler de modo constante a Sagrada Escritura, como tantos santos nos indicam também, São José Maria, é saber-se preenchidos, é ter este ato de intimidade. Isso se dá em passos. É fato que cada padre, cada diretor espiritual talvez indique uma forma específica, mas algo que por vezes já me indicaram, que eu passo adiante, é um modo prático de ler. Uma base que vem da Lexio Divina, mas que se dá também diante de nós. Primeiro, pedir o auxílio a Deus, rezar o nome do Espírito Santo, para que Ele possa iluminar a nossa mente e fazer com que eu entenda aquilo que Deus quer para mim naquele dia.
Depois, pegar um pequeno trecho. Por vezes a Bíblia não é corrida sem pontos, mas já está dividida. Então, tem pequenos tópicos que mostram aquilo que vai ser lido naquele momento. Aquela passagem, por exemplo, tem lá, passagem da Samaritana, João 4, de 1 a... Então, pegar estas pequenas passagens e quando ler uma primeira vez, depois parar e se voltar de novo, a ler quase que não mastigando as palavras, se deixando embeber por elas e ver dentro daquilo que ali é apresentado, aquilo que mais chama a atenção, aquilo que mais toca, talvez aquilo que, de certa forma, até doa diante da minha vida, das minhas atitudes, dos meus atos. Costumo dizer que é bom sempre um caderninho para anotar, porque a memória esquece. E anotar. E é naquele ponto que pode ser uma palavra, que pode ser um versículo, que pode ser uma palavra, um ponto, levar aquilo para o longo do dia, para que aquilo possa te alimentar. Por vezes alguns ainda apresentam colocar na meditação, na sua oração pessoal, justamente aquele versículo, para ir preenchendo e deixar que aquilo funcione como uma ejaculatória. Não à toa, em geral, os diretores espirituais aconselham que seja logo pela manhã que se o faça, para que se tenha um dia inteiro, para que a Sagrada Escritura possa ir te preenchendo. E ver que assim ela pode então nos nutrir e ver aquilo que Deus fala a mim, aquilo que Deus está me ensinando, e sabendo ter este ato de relação para com Deus diante da minha prática, da minha vida de oração, saber também a ter este relacionamento com o outro. Por vezes vemos esta distorção das relações entre os homens, em particular entre homem e mulher. Hoje, principalmente diante daquilo que é apresentado pelo mundo, as distorções, os interesses, as buscas meramente por um prazer superficial, a distorção do olhar diante de uma busca por mero prazer superficial. Entender que devemos aprender a olhar como o Senhor olha, deixar que Ele nos ensine a olhar o outro, não como uma coisa, mas mais como um filho de Deus, como alguém que Ele ama, saber olhar o outro com amor e ver que tendo este olhar puro para com o outro, assim como ele não teve um olhar de cobiça para a samaritana, mas ao contrário, olhou com amor, querendo salvá-la, querendo que ela mudasse de vida. É esse olhar que o Senhor quer que nós tenhamos, um olhar que leve o outro a esta mudança. Olhar puro, ele leva a ver o outro na sua divindade, ver o outro como filho de Deus, ter para com o outro este olhar compassivo e não um olhar que julga, que fere, que ofende. Este olhar que o Senhor quer que tenhamos não é um olhar de posse, um olhar do outro como objeto com quem eu posso manipular, mas ao contrário, Ele nos ensina a ter um olhar de ver o outro com amor, porque Ele olha a nós como criaturas suas, como filhos seus.
Não é um olhar abusivo, explorador, mas ao contrário, é compassivo, amoroso. Não é um olhar que julga, que critica, que oprime, que impõe, um olhar de superioridade, mas ao contrário. Ele mesmo diz: eu não vim para condenar, mas para salvar. E é assim que ele nos olha. Ele quer restituir a nossa dignidade que por vezes jogamos fora. Ele vem para nos ajudar a crescer na união com Ele. Ele sabe dos nossos erros, mas quer nos ajudar a trilhar este caminho de mudança. E assim Ele o faz. Vai mostrando a vida daquela mulher e vai fazendo com que ela busque a verdade, até se deparar com Ele, com quem Ele de fato é. E assim ela se eleva, ela muda, ela escolhe a Deus e não as coisas, e por isso vai anunciar. Nós temos que buscar este olhar como o olhar do Senhor, não um olhar distorcido e viciado, como por vezes o temos, um olhar que nos coloca quase que como parâmetros e assim poupa o lugar de Deus. É Ele o legislador e o juiz e não nós. E por isso, cabe a nós aprender, para ter um olhar verdadeiramente puro, a ser humildes, reconhecer os nossos erros e assim não julgar o outro. Buscar este olhar bondoso que quer o bem do outro, este olhar daquele que conhece a Deus e saber que, conhecendo a Ele, devemos buscar olhar com os mesmos olhos, os olhos que Ele tem, olhar segundo a visão dele. E assim, tendo esta intimidade, esta relação com Deus verdadeira, íntima, e aprendendo a ter esta relação para com o outro, no saber olhar o outro como ele é de fato, ter a mesma atitude que aquela mulher teve, o ir e anunciar, o apostolado, o anunciar a Cristo, aquele a quem conhecemos, aquele com quem tivemos esta intimidade, com aquele que é a verdade. Um livro que apresenta, e é extremamente clássico, diante do apostolado, é a alma de todo apostolado. E ele mostra algo essencial. Por vezes, nós distorcemos a ordem. Queremos muito apostolado, muito fazer, mas esquecemos que para anunciar a Cristo, devemos estar encharcados de Cristo. E por isso que a alma de todo apostolado se dá inicialmente com uma vida de oração. Porque quem faz a obra é Ele. Aquilo que o cardeal Antoine, em meio ao tempo seu na prisão, escutar a locução do próprio Senhor. Não a Deus, não as coisas de Deus, mas Deus. Por vezes, nós estamos muito imbuídos das coisas de Deus, mas esquecemos de Deus, daquele que é o essencial. Aprender a buscar a Ele, a ter esta amizade com Ele, para podermos anunciá-lo. E assim, ter isso. Porque parte do anúncio se dá, como aquilo que São José Maria o disse, uma amizade um apostolado de amizade e confidência. Mas para isso devemos aprender a ser amigos. E o que é amizade? É aprender a querer o bem do outro. Para isso devemos
conformar os nossos olhos para saber ver o outro como ele é. Por vezes, ao vê-lo, veremos as suas qualidades, mas também os seus defeitos. Aquilo aonde acerta e onde erra. E o bom amigo, ele vai, corrige, mas também exalta, anima, dá força. Não um olhar que só critica, alguém que está ali para desprezar. Existe uma grande diferença entre corrigir e criticar. A primeira, diante do conteúdo. Em geral, a crítica são coisas mínimas. Quem corrige vai naquilo que é central. E também no modo. Corrigimos não encolerizados ou de qualquer modo, em qualquer lugar, mas do modo certo, com palavras certas, para que o outro mude, para que o outro cresça. Assim devemos fazer também, diante do apostolado, nas pequenas coisas, demonstrando esta amizade para com o outro, esta proximidade para com o outro, para que assim se possa atrair a tantos para Cristo, atrair tantos para o bem, para a verdade. Só damos aquilo que temos. Se queremos verdadeiramente ter este impulso, esta alma apostólica, devemos então ter esta base. E esta base não é outra senão Deus. Quando temos isso, aí sim, temos este novo horizonte que se abre diante de nós. Este horizonte daqueles que sabem amar e sabem anunciar, não segundo o seu querer, mas como Deus o quer. E por vezes Deus vai mudar tudo, vai fazer aquilo que eu pensei que não seria o melhor, mas para Deus, justamente, talvez o lugar, talvez, o contexto, tudo mudado, mas é assim que Deus o quer, porque assim vai gerar mais frutos. E sabendo fazer a vontade de Deus, assim teremos estes bons frutos. A Virgem Maria, ela soube em tudo seguir a Cristo e fazê-lo de modo excelente. E como fez, em primeiro lugar, estando sempre unida a Ele. Não há ninguém que mais esteve unido a Cristo que ela. Depois, sobre eu ter um olhar puro, terno, um olhar materno para conosco. E assim, nos olhando, ela sabe nos corrigir com amor. Ela vai nos educando. Por isso, devemos aprender a acorrer a ela, porque ela sabe nos mostrar o caminho para o centro. Ela sabe nos apontar, mais que todos, a Cristo. Ela sempre nos aponta e nos leva a Ele. Acorramos a ela, busquemos a ela, a esta doce mãe, para que assim possamos fazer aquilo que Cristo nos pede, aprender a nos unir a Ele, a nos abrir ao próximo e anunciá-lo como Ele o pede e quer. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.